Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, rapaz, vai dar polêmica, hein? Vai dar polêmica. Mas já começou com polêmica porque a nossa gloriosa Federação Internacional de História e Estatística do Futebol publicou nessa semana uma lista com os times, os melhores times da década. Lembrando, né, a década que foi de 2011 a 2020, né, terminou, compreende nesse período, e a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol pegou ali um levantamento para colocar os melhores times do futebol mundial na década. Ela levou em conta aproveitamento em competições nacionais e internacionais. Então aqui para o nosso caso do Brasil, ela desconsiderou o aproveitamento nos estaduais, competições nacionais e competições internacionais. Aí ela fez a lista e publicou a lista. No topo lá do mundo ficou o Barcelona, seguido do Real Madrid e do Bayern, que também tem muita polêmica aí, que não é o tema desse vídeo, a gente pode até debater isso depois. E ela foi seguindo e colocando lá os outros clubes do resto do mundo. E aí me chamou a atenção porque o melhor clube brasileiro colocado foi o Grêmio, que numa lista dos clubes sul-americanos ficou em primeiro lugar. E depois vieram outros brasileiros, que eu estou olhando aqui. Depois na ordem vieram Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras. Sexto, sétimo, nono e décimo na lista da América do Sul. E aí eu pensei e fiz um post sobre isso no meu blog lá no portal da TNT Esportes, ponderando que para mim não acho que esse item, que esse critério de só pegar o aproveitamento seja o mais correto. Eu acho que você tem que levar em conta, sim, grandes campanhas em torneios nacionais e internacionais, mas eu acho que você tem que considerar mais coisas aí. E aí fiz, né, uma lista que está lá no meu blog, que eu estou deixando aqui a reportagem, está fixado no primeiro comentário lá o link se você quiser ler, e resolvi fazer esse vídeo aqui. E aí no vídeo, para não ficar muito longo, eu vou passando aqui de forma mais resumida, podemos dizer assim, sobre como ficou essa lista. E lá no blog tem bem mais detalhado. Antes da gente começar, vou colocar aqui algumas explicações. Os títulos conquistados, os títulos importantes, foram preponderantes para a colocação que eu achei aqui. Mas não foi só isso. Levei em conta vários outros fatores também, como consistência brigando no topo ao longo da década, ídolos que o time criou e influenciou o futebol, crescimento das marcas, né, os clubes que cresceram ao longo dessa década, a forma como conseguiram os resultados, se encantou mais, se são times que ficaram na memória. Descontei alguns insucessos, como rebaixamentos, por exemplo, então isso pesou contra. Então é um mix de coisas e a lista ficou assim, ó. Na 10ª posição eu coloquei a Chapecoense. E aí nessa 10ª posição você tinha o São Paulo para entrar, que ganhou uma Sul-Americana, você tinha o Vasco para entrar, que ganhou uma Copa do Brasil na década. Mas pensando assim, considerando um outro item que é a dificuldade para conseguir esses feitos, eu acho que a 10ª posição vale para a Chape, né? Escalou na década, escalou divisões inferiores, se consolidou na Série A, passou a brigar por vaga em Libertadores na Série A, foi campeão da Sul-Americana numa campanha fantástica e cuja final acabou não acontecendo pela tragédia com um acidente de avião. No ano seguinte à tragédia, conseguiu se classificar via brasileiro para Libertadores e aí até cair em 2019. Ele fala, mas caiu. Beleza, caiu e já voltou no ano seguinte como campeão da Série B. Então, considerando tudo isso, a Chapecoense ficou na 10ª posição para mim. Nono lugar, eu fiquei em dúvida entre dois clubes e acabei colocando o Fluminense. Fluminense campeão brasileiro em 2012, na década, né? 2010 é da década passada, mas um Fluminense que brigou na primeira metade ou nos primeiros anos da década, brigava por tudo. E aí quando saiu a Unimed, que era seu principal patrocinador, o time caiu de produção e deixou de brigar na parte de cima.
fez algumas campanhas ali bem irregulares, brigou para não cair em alguns momentos, e ainda está hoje. Por exemplo, 2020 fez um grande Campeonato Brasileiro, provavelmente a melhor novidade do Campeonato Brasileiro, e só está nessa condição por causa da excelência que é a categoria de base. Então, para mim, ficou em 9º lugar o Fluminense. Em 8º, era o time que eu estava nessa briga, eu coloquei o Atlético Paranaense, que começa a década rebaixado, é verdade, cai em 2011, mas a partir desse rebaixamento conseguiu se colocar no meio dos principais clubes brasileiros e sempre brigando e incomodando na parte de cima. Então você pega a trajetória, decidiu uma Copa do Brasil em 2013 e depois sempre brigando na parte de cima, sempre conseguindo ir a Libertadores via Campeonato Brasileiro, até mais para o fim da década conseguindo confirmar isso com títulos. Campeão da Sul-Americana, da forma que foi, e campeão da Copa do Brasil em 2019, depois ganhando aquela bolada financeira. No meio do caminho terminou e remodernizou seu estádio para disputar a Copa do Mundo, dominou o Campeonato Paranaense, embora eu tenha falado aqui do estadual, né, mas isso é um tema importante, dominou o Campeonato Paranaense com time sub-23 e até essa vanguarda aí, então por isso coloquei o Atlético Paranaense em 8º. Vamos lá, porque aí aqui na 7ª, 6ª e 5ª posições, eu também fiquei meio na dúvida, tá? Entre 3 times, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Santos. E acabei colocando a ordem assim, Cruzeiro em 7º, Galo em 6º e Santos em 5º. Ficou assim, e por quê? O Cruzeiro, de fato, ganha 2 brasileiros, 13 e 14 seguidos, jogando um ótimo futebol, um futebol que chamou muita atenção, encantou. E aí, mas em alguns momentos da década ali, em 2011, brigou para não cair, né? Foi salvo na última rodada com aquela vitória sobre o Galo, aquela goleada sobre o rival Galo. Teve algumas outras, ali nesse meio tempo, ali nessa entre-safra, algumas campanhas longe de serem boas, e depois volta sendo bicampeão da Copa do Brasil, 17, 18. E aí depois, esses títulos da Copa do Brasil sinalizaram ali um momento muito complicado do Cruzeiro, que vem com um rebaixamento em 19 e vem com o não acesso em 2020. Um clube do tamanho do Cruzeiro, primeira vez na história dos pontos corridos que um clube do tamanho do Cruzeiro, com a relevância do Cruzeiro, com o poderio do Cruzeiro, não consegue subir. Lógico, tem a questão dos 6 pontos a menos que fizeram falta, especialmente ali na reta final, aquela sensação ali de você poder chegar aos 6 pontos fizeram falta. O Cruzeiro tem muitas gestões ruins e também foi vítima de roubo, segundo o Ministério Público de Minas Gerais. Então tudo isso, mas isso me levou e o fato aí desse rebaixamento e do não acesso me levou a colocar o Cruzeiro em 7º. Na 6ª e na 5ª posição, 2 clubes que mais ou menos tiveram um desempenho em títulos muito parecido, Santos e Galo. O Galo campeão da Libertadores em 13, campeão da Copa do Brasil em cima do maior rival, o Cruzeiro, em 14. O Santos campeão da Libertadores em 2011, né? Aí depois ambos ganharam a Recopa Sul-Americana e o Santos parou aí alguns títulos paulistas ali, que tem pouca relevância para o levantamento que a gente está fazendo aqui, como eu disse. Então ficou bem equilibrado ali, né? E eu botei o Atlético em 6º e o Santos em 5º por dois motivos. Um muito importante e o outro menos importante. É que o Santos brigou por títulos na década praticamente inteira. O Santos tem 2 vice-campeonatos, tem vice de Copa do Brasil, tem vice de Libertadores. Então foi um Santos, mesmo precisando se remodelar, uma crise danada, os dois tiveram crise financeira complicada. Eu entendi que esse é um motivo para o Santos estar na frente. Um motivo secundário, o motivo principal foi a capacidade que o Santos teve de influenciar o futebol brasileiro com a geração do Neymar e mantendo o Neymar tanto tempo a mais do que o previsto, entre aspas, aqui no Brasil. Então, por isso, os dois estão muito parecidos, né? Os dois conquistaram Libertadores, os dois empolgaram em muitos momentos, mas esse fator Neymar, como eu disse lá no começo, construção de ídolo, o Neymar foi aplaudido por torcida rival, inclusive, em jogo de futebol brasileiro. Eu coloquei o Galo em 6º, o Santos em 5º.
né? E o Galo teve mais investimento do que o Santos na década, e esse investimento suscitaria conquistar mais coisas, né? Ainda que tenha conquistado uma Libertadores numa epopeia e uma Copa do Brasil em cima do seu maior rival. Então ficou Galo sexto, Santos em quinto. E aí a gente vem para os 4 primeiros, que são os times que estão aí na nossa thumb, na nossa foto do vídeo. Na 4ª posição, coloquei o Grêmio. Por que eu coloquei o Grêmio? Que lá na Federação Internacional de História e Estatística de Futebol foi o time que liderou, pelo menos não é no futebol brasileiro, o melhor brasileiro colocado. Eu acho que você tem que considerar que o Grêmio passou mais da metade da década num jejum de títulos. E aí eu não estou considerando o Campeonato Gaúcho, né? Porque o próprio gremista se considerava em jejum de títulos que não o estadual. Ele muda ali com a chegada do Renato Gaúcho naquele segundo semestre de 16, ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores da forma que foi, com futebol encantador, e a partir dali passa a ser figurinha carimbada na briga por todos os títulos. Acabou não vencendo, né? Bateu na trave na Copa do Brasil agora em 2020, fez campanhas ótimas na Libertadores, em 18 caiu naquela semifinal enrolada com o quesito arbitragem, em 2019 tomou aquela paulada do Flamengo, em 2020 caiu nas quartas para o Santos também, numa goleada ali que ficou esquisita, mas sempre um time muito, muito competitivo. Se chegar a 3 semifinais de Libertadores seguidas não é pouca coisa, muito pelo contrário, e também pelo futebol jogado. O Grêmio jogou um futebol na maior parte desse tempo todo, do meio de 16 ou da entrada do Renato em 16 até aqui, um futebol que agradou muito, um futebol que chamou atenção, repondo os jogadores. Então por isso o Grêmio na 4ª posição. Terceiro e segundo, que eu acho que vai ser o grande motivo de debate desse vídeo, eu coloco os dois juntos praticamente. Eu vou explicar os dois juntos. E na minha ordem ficou Palmeiras em terceiro, Flamengo em segundo. E por que eu vou falar dos dois juntos? Porque essa década, Flamengo e Palmeiras caminharam praticamente juntos o tempo todo. Se você olhar a história, é muito parecido, né? Começo da década, os dois times em gravíssima dificuldade financeira, complicadíssima dificuldade financeira. Os dois ganham uma Copa do Brasil meio que de forma meio aleatória, assim, né? Você olhava e não via os dois muito prontos para ganhar aquela Copa do Brasil. O Palmeiras em 12, o Flamengo em 13. O Palmeiras é rebaixado em 12. O Flamengo joga futebol e faz campanha de rebaixado em vários anos do começo da década, até que em 2013, 13 o Flamengo, 14 o Palmeiras, os dois começam a se reconstruir enquanto clube. Então várias medidas, ainda que por caminhos diferentes, né? O Palmeiras teve a ajuda dos empréstimos a juros baixíssimos do Paulo Nobre, o Flamengo teve a capacidade de se organizar ali, pegando dinheiro emprestado a juros baixos, pagando dívida, aliviando folha e também com um contrato de televisão novo que começou e que ele conseguiu trabalhar muito bem com esse dinheiro. Então eles começaram a se organizar pensando para frente. O Flamengo tem muita dificuldade em 13, 14, 15. O Palmeiras consegue ganhar uma Copa do Brasil em 15, é campeão brasileiro em 16, ou seja, a organização do Palmeiras dá frutos mais rápido, mas o Flamengo passa a brigar por todos os títulos. Foi terceiro em 16, mas foi o principal competidor com o Palmeiras. Em 17 é vice de Sul-Americana, é vice de Copa do Brasil. Em 18 é vice do Brasileiro para o título do Palmeiras. Em 19 o Flamengo tem o ano que teve, e em 20 consegue ganhar os troféus menores ali, né? Ganhou Recopa, ganhou Supercopa do Brasil, essas coisas, e consegue, ainda que de uma forma bem acidentada, ganhar o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras em 20 ganha Libertadores e Copa do Brasil. Então se você pegar essa trajetória, né, você vê ali uma trajetória muito parecida de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras vai ter 2 Copas do Brasil a mais, em compensação tem um rebaixamento para tirar da conta. Quem for mais exigente pode colocar a péssima campanha no Mundial de Clubes, né, a pior campanha de um sul-americano na conta. Então, no todo ali, eles estão muito equilibrados, muito iguais, e não à toa eles estão nesse momento como, digamos, como
na vanguarda do futebol brasileiro, porque se prepararam antes de todo mundo. Então, muito parecido. Poderia ser Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro, Flamengo em segundo, Palmeiras em terceiro. Poderia ser e é justo que seja. Na minha avaliação ficou Palmeiras em terceiro, Flamengo em segundo, pelo nível de futebol que o Flamengo apresentou em 2019. Pela forma como ele conseguiu ganhar junto Brasileiro e Libertadores, né, que é algo emblemático que nunca tinha acontecido em campeonatos brasileiros, que não é só de mata-mata, né? O Santos fez lá em 62 e 63, mas era só mata-mata aquele campeonato, né? Não tinha um campeonato com uma sequência, com um maior número de jogos. Da forma que fez, recordista, com futebol encantador. Então, assim, na minha avaliação ficou Flamengo em segundo, Palmeiras em terceiro, mas poderia ser o contrário perfeitamente, como eu expliquei aqui. E o grande vencedor do time da década no futebol brasileiro, sem dúvida alguma para mim, Corinthians. E aí é por qualquer critério que você pode colocar. Se você quiser levar em conta só títulos, os maiores títulos quem ganhou foi o Corinthians. Mundial, Libertadores invicto, 3 brasileiros, além de Recopa, além de vários estaduais, aí, né, pontuando aí que os estaduais não entraram muito aqui na conta. Além disso, foi o time que foi competitivo por mais tempo. Corinthians é campeão brasileiro em 11 e é campeão brasileiro em 17. E é finalista de Copa do Brasil em 18, ainda que aos trancos e barrancos, né? Depois, a partir dali, deu uma degringolada, aí vamos ver o que vai ser para a próxima década. Mas, enfim, ele é competitivo o tempo todo. Ele tem um modelo de jogo muito bem definido, né? E esse modelo faz com que, por exemplo, o Corinthians leve 2 treinadores para a seleção brasileira. O Corinthians lança e faz vários jogadores ou se recuperarem ou aparecerem. Paulinho, Renato Augusto, Jadson, recupera Wagner Love, lança Malcom, os zagueiros. Você tem um predomínio grande da marca Corinthians aparecendo ao longo da década. Você tem o time de 2015 que encantou aquele título brasileiro. Então você tem o Tite sendo alçado à seleção como uma unanimidade. Então tudo isso corrobora e colabora para, na minha visão, o Corinthians ser, assim, sem sombra de dúvida, e por qualquer nível de análise que você faça, ser o time da década de 2010, a segunda década do século 21. Para mim, então, ficou nessa ordem, passando Chape, Flu, Atlético, depois Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, né? Cruzeiro, Atlético Mineiro, Santos, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Olha só, você não precisa brigar comigo e não precisa querer mudar a minha lista. Você pode fazer a sua lista. Como você faz? Aqui embaixo nos comentários. Vem aqui embaixo, diz lá o que você achou, diz o que é, o que não é. Diz aqui embaixo nos comentários. Você pode dizer aqui embaixo a sua lista aí numa boa. O resto do ritual você já conhece. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se o vídeo achou um vídeo uma porcaria, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Se inscrever aqui no canal, sininho das notificações, e aí agora é a hora que você vai dar aquela, né? Pá! Vai copiar o link desse vídeo, espalhar no seu grupo de WhatsApp. Nem que seja para dizer, olha o que o maluco do Vitor Sérgio falou. Manda aí nos seus grupos de futebol, nos seus grupos da família para agitar, né? Então manda aí, copia o link desse vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau!